Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o perdão. O quanto que isso é importante para o nosso Pai, essa questão do perdão, tá? Antes de começar o nosso estudo, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, ativem lá o sininho, dá um joinha pra gente e, se desejar, deixe lá seu comentário, tá? Bom, eu quero começar esse estudo pela parábola do credor incompassivo. É uma parábola muito conhecida, né, que está lá em Mateus 18, a partir do versículo 23. Primeiro a gente precisa entender em que contexto que o nosso Senhor Jesus está falando sobre isso, né? Ele começa no capítulo 18 falando sobre o maior do reino de Deus, dos céus, né? E a partir do versículo 15 ele começa a falar sobre o perdão do pecado de um irmão. E aí ele entra na parábola do credor incompassivo. A partir do versículo 23 começa assim: Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Pague-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceu-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, aqui a gente vê um cenário montado com relação ao ajuste de contas. Por isso que eu falei do contexto no qual Jesus está explicando essa parábola, tá? Ele fala aqui que existe um reino, né, o reino dos céus, e ele pode ser comparado a certo rei que quis acertar conta com os seus servos, acerto de conta, né? E começando a fazer esse acerto de conta com os seus servos, teve um que lhe devia 10.000 talentos, devia muito, e ele não tinha com que pagar. Então o Senhor fez o quê? Mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Esse Senhor desse reino é papai. O reino é o reino dos céus. E esse Senhor que está ajustando conta com os seus servos é o Senhor, tá? Então, tem esse servo que devia esse valor exorbitante. Mas aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. E o nosso Senhor o perdoou, usou de misericórdia com ele, de compaixão, e o perdoou. Mas este servo, ao encontrar um outro irmão, um conservo na rua que lhe devia dinheiro, obrigou esse homem e praticamente o encostou na parede, sufocava ele, sacudindo ele, cobrando a dívida. Tá? E mesmo que esse homem dissesse para ele que não tinha como pagar e implorava para ele o perdão, ele não perdoou esse irmão. Então aqui fala que outros servos viram o que ele fez e foram falar para o Senhor do reino.
né? E esse senhor mandou que chamasse ele, trouxesse de novo diante do Senhor e disse para ele: mas eu não te perdoei? Você tinha uma dívida enorme comigo e mesmo assim eu não olhei para o valor da tua dívida, eu tive compaixão de ti, misericórdia de ti, não te perdoei? Por que você não fez isso com o seu irmão? Não fez a mesma coisa, não usou de misericórdia, não usou de compaixão para com seu irmão e não o perdoou? Então aqui veio o que o Senhor fez com ele. Irado, o seu Senhor o entregou aos carrascos até que lhe pagasse tudo o que devia. E Jesus termina dizendo: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmão, o perdão para Deus é algo muito importante, é imprescindível, tá? E aqui o próprio Senhor Jesus, ele termina dizendo que assim como você não perdoou o seu irmão, o seu pai, o nosso papai, fica impossibilitado de te perdoar. E tem mais, você é entregue aos atormentadores. Lembra que eu conversei com vocês a respeito de lugares de cativeiro, prisões da alma, iniquidade? Pois bem, quando você não perdoa o seu irmão, não importa qual ofensa ele tenha cometido contra ti, o próprio Pai, ele te entrega aos atormentadores. O próprio Pai te coloca em lugares de cativeiro até que você pague o último ceitil, se você não perdoar de todo o coração. Veja o quanto é importante. E hoje eu senti de conversar com vocês sobre isso, porque durante o processo para se tornar filho, né, durante o processo de volta ao jardim, papai ele vai lhe convidar a perdoar as pessoas que fizeram algo a você, te ofenderam em algum momento da sua vida. É necessário perdoar. Assim como o nosso papai ele nos perdoa, nós precisamos perdoar a quem nos ofende. É como está escrito lá na oração do Pai Nosso, não é? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Né? E a gente vai continuando na oração até que fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Mas muitas vezes a gente se ofende e por coisas bobas. Porque o que é a ofensa? A ofensa nada mais é do que um mal entendido. Sabe? Papai ele sempre fala para mim que tudo deveria ser sempre um diálogo entre amigos. Tudo deveria ser sempre um diálogo, tá? Mas nós estamos tão mergulhados em ofensas e pecados que nós não conseguimos discernir. E muitas vezes a pessoa faz alguma coisa conosco ou fala algo que a gente não gosta, né? Nos ofende, nos machuca, tá? E a gente emocionalmente se abala e não consegue perdoar essa pessoa. Pois bem, quando você não perdoa de todo o coração o seu irmão, o próprio Pai lhe coloca em lugares de cativeiro. E você vai ser atormentada até que você pague o último ceitil. Isso é muito importante, irmãos. O perdão é algo que faz parte da vida do cristão. A ofensa é uma decisão. O que é a ofensa? Nada mais do que um mal entendido. E ainda que aquela pessoa que te ofendeu tenha desejado realmente te fazer mal, você tem um Pai que cuida de você, que te protege, que te guarda. Sabe, irmãos, quando a gente entende aquilo que eu já expliquei para vocês, que o ser humano ele é feito à imagem e à semelhança do nosso Pai. E ele é composto de corpo, alma e espírito. E a gente sabe que por conta do pecado de Adão, da queda de Adão, então hoje nós temos uma alma suja influenciada pelo maligno. Então a gente sabe que a maldade humana é proveniente de ofensas, de pecados, de iniquidade. Então a gente entende que essas pessoas elas são más não porque elas querem ser más, mas por conta do pecado que habita nelas, por conta de uma alma suja. Sendo assim, eu não me ofendo com elas, porque quando eu olho para o meu irmão e o irmão está fazendo algo contra mim, ou está dizendo algo contra mim, eu em Cristo, eu consigo perceber
que a alma dela está suja e que ela só está agindo daquele jeito comigo por causa de uma alma suja influenciada pelo maligno. Se ela estivesse em sã consciência, se ela soubesse a verdadeira identidade dela, se ela soubesse que ela é feita à imagem e semelhança do Pai, tá? Se ela soubesse disso em sã consciência e que você também é irmão dela, ela não estaria lhe ofendendo. Então, em sã consciência, essa pessoa ela não tem absolutamente nada contra você. Ela está ali agindo contra você debaixo de um jugo muito pesado, que é o pecado. Era assim que Jesus agia. Jesus, quando olhava para as pessoas, ele sabia diferenciar a alma das atitudes dela. Ele sabia diferenciar e ele sabia que ela só estava tendo tal comportamento por causa do jugo da alma dela. Então, ele decidia não se ofender. Porque a ofensa nada mais é do que um veneno pessoal. E quando eu decido não me ofender com nada, nem com ninguém, eu vivo em paz. Não só comigo, mas com os meus irmãos. Então, o nosso Pai, que é aquele que sonda as nossas mentes e corações, tá? Ele sabe quando a gente perdoa de coração ou não. E durante o processo, ele vai mostrar para você, vai trazer à sua memória pessoas que você deve perdoar. Às vezes, você precisa só orar a Deus e pedir o perdão e liberar o perdão sobre a vida daquela pessoa. Outras vezes, ele vai te pedir para ir até a pessoa e pedir perdão. Ou dar um telefonema e pedir perdão. A verdade é que não dá para entrar no reino de Deus com essa bagagem. É um princípio de Deus perdoar o seu irmão. Sempre. Sempre, em qualquer condição. E quando você não perdoa o seu irmão, quando você está mergulhado em ofensas, tá? Você se coloca em lugares de cativeiro, porque o próprio Pai, ele fica impedido de te perdoar. E ele te entrega aos atormentadores. E você passa a ser preso em lugares da alma. Sabe, irmãos, quando alguém faz algo contra você e você se ofende, e você não perdoa, as duas pessoas, tanto a que fez a ofensa quanto a que recebeu a ofensa, ficam presos. Eles estão amarrados no mundo espiritual. Eles estão em lugares de cativeiro. Nem você anda, nem a pessoa consegue andar. O perdão, ele liberta as duas pessoas desses lugares de prisão. Então é preciso, durante o processo com Deus, se examinar a si mesmo. E ver com o Pai se tem pessoas que você precisa perdoar. Se tem pessoas que você precisa acertar, sabe? Acertar as contas. Porque você não vai poder entrar no reino do Pai com essa bagagem. O perdão traz libertação para as pessoas. E eu volto a dizer, quando eu tenho essa consciência de que elas não agem por si mesmas, que elas agem influenciadas pela alma suja, eu não me ofendo. Então, ofensa é uma decisão pessoal. Porque quando eu me ofendo, eu faço mais mal a mim do que a pessoa que me ofendeu. Tá? E aí, em outra passagem, então esse cenário aqui no qual Jesus está falando é justamente sobre o acerto de contas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque em outro cenário, lá em Mateus 5:23, desculpe. Jesus ele vai dizer assim, Mateus 5, a partir do versículo 20. Pois vos digo que se a sua justiça ela não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ele está explicando sobre as leis e sobre a justiça. Tá? E aí, a partir do versículo 23, ele diz, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Quer dizer, se você tem alguma queixa contra o teu irmão, aliás, se o teu irmão tem alguma queixa contra você, algo não resolvido, alguma ofensa, o Pai não recebe a tua oferta.
Olha o quanto influencia isso na vida de um cristão. E ele diz, deixa a tua oferta antes de chegar no altar, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão e depois você vem e dá a sua oferta. E não é nem se você tiver algo contra o seu irmão, é se o seu irmão tiver algo contra ti. Isso é muito importante, gente. É imprescindível para Deus o perdão. Sabe? Lá em Mateus 18, quando Jesus está conversando com os discípulos, no mesmo cenário, né? A partir do versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Pedro perguntando ao Senhor, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que eu falei para vocês a respeito do ajuste de contas? Que esse cenário aqui é do ajuste de contas. Olha o que Jesus respondeu para Pedro. Eu não te digo que perdoe ele 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando Jesus está dizendo 70 vezes 7, ele está se referindo à profecia de Daniel, que está lá em Daniel 9, a partir do versículo 24, que diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Está se referindo ao tempo do fim. Na última semana da profecia de Daniel, que vai ocorrer todas as coisas que estão destinadas para o tempo do fim, para a volta do nosso Senhor Jesus. Né? E depois desse acontecimento vai vir o julgamento final, onde todos estarão diante do tribunal de Cristo, né? E vão receber segundo as suas obras. Tá? Então, quando Jesus responde aqui para Pedro, não te digo que 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7, não está dizendo para Pedro, você tem que perdoar 490 vezes, Pedro, porque 7 vezes 7 é 49. Não está dizendo isso. Está dizendo para ele que ele tem que perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo do fim. Ainda não chegou o julgamento. Ainda não é o tribunal de Cristo. Então eu não tenho que julgar e condenar o meu irmão. Eu tenho que simplesmente perdoá-lo. Porque vai chegar o dia, e é o tempo do fim. É isso que significa 70 vezes 7, onde todos estarão diante do tribunal de Cristo para ser julgados segundo as suas obras. Nesse dia, Jesus irá julgar todos. Tanto que a palavra dele diz que ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvá-lo. Então, irmãos, quando Pedro pergunta a Jesus a respeito de quantas vezes perdoar, é essa resposta que Jesus está dando. A você, Pedro, e a todos os irmãos cabe perdoar quantas vezes forem necessárias, porque não é tempo de julgar, mas tempo de amar o seu irmão e perdoá-lo. O dia do fim vai chegar, e quando chegar no fim, todos estarão diante do tribunal de Cristo para serem julgados conforme as suas obras. A você só cabe perdoar. Quantas vezes o seu irmão pecar contra ti e vier até a ti, perdoa. Então, assim, nós devemos seguir esse princípio. Se estamos em Cristo, devemos perdoar aquele que nos ofende. Em todo o tempo, a cada segundo e a cada minuto. Então a melhor coisa a fazer é agir como Jesus. Parte de uma decisão. Então eu decido não me ofender mais com nada e nem ninguém. O meu foco está em Jesus, o meu foco está no Pai, tá? E eu decido não me ofender com ninguém. Então nada do que esse irmão ou qualquer outra pessoa fizer contra mim não vai me ofender. Porque eu entendo que ele só está agindo assim por conta de uma alma suja. Então eu faço que nem Jesus, separa a alma das atitudes dele, e eu consigo entender que se esse irmão ele estivesse em sã consciência, ele não estaria fazendo nada contra mim, nem falando nada contra mim. E como eu decidi não me ofender, entendeu? Eu perdoo sempre, quantas vezes forem necessárias. Então durante o processo você vai ser convidado várias vezes a perdoar. É necessário.
tá? Para que você não dê legalidade ao inimigo, ao diabo, a agir na sua vida através disso, tá? Para que haja libertação, não só sua libertação, mas da pessoa também que ficou presa junto com você nesses lugares de cativeiro. Eu já tive experiências de conviver com pessoas que são atormentadas de dia e de noite, sabe? E que simplesmente papai virou para mim e falou: essa pessoa só tá desse jeito por falta de perdão. E nem eu posso fazer nada por ela. Ela precisa decidir perdoar, porque é um princípio. E se você não perdoar do seu coração, não é? De dentro do seu coração, o próprio pai te coloca em lugares de cativeiro, até que você decida perdoar. Então é necessário, irmão, tá? E voltando lá para Mateus 5, onde eu estava falando a respeito da oferta, né? E o perdão é algo tão importante que se o teu irmão tiver algo contra ti, você souber disso, nem vá dar sua oferta. Primeiro conserte-se com seu irmão e depois vá até o altar entregar a tua oferta, tá? Mateus 5, versículo 23, que é o que está escrito: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta, porque senão ela não vai ter valor para Deus. A partir do versículo 25, Jesus vai dizer: entra em acordo depressa com o seu adversário, enquanto está com ele a caminho do tribunal, para que o adversário ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda e te levem à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, deve ser sempre um diálogo entre amigos. Se tem algo para você resolver, alguma causa para resolver entre você e o seu irmão, vai depressa e resolve com ele enquanto você está no caminho com ele. Sabe? Não deixe chegar até a justiça. Resolva, para que você não dê abertura para o seu adversário entrar, não é? O inimigo das nossas almas, o diabo entrar, e você seja lançado em lugares de cativeiro, porque você só vai sair de lá depois que você pagar o último ceitil, como está escrito aqui. Sabe? Eu vejo irmãos também enveredando por outro assunto também, que um vai puxando o outro, né? Essa questão de você ter causas, de você ter discussões entre você e seus irmãos, não é? Essas coisas às vezes assim, alguém nos faz algo, nos prejudica, nos faz um dano e a gente quer revidar, não é verdade? Na época de Moisés, era olho por olho, dente por dente, como Jesus disse. Mas Jesus disse, quando ele voltou, né, quando ele veio nos ensinar, está escrito aqui na palavra dele: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, se você tem alguma causa para resolver, resolva antes de chegar no tribunal. Cristão não é para estar botando ninguém na justiça, sabe? Para estar buscando os seus direitos de acordo com o mundo. Irmãos, você quer andar de acordo com o mundo ou de acordo com o reino? Você quer reivindicar os seus direitos de acordo com o mundo? Ou você quer deixar que papai resolva as coisas para você no reino de Deus? Porque é ele quem nos defende. É ele quem nos livra do mal. Durante todo esse tempo eu tenho aprendido muito com papai. Ele tem dito para mim assim: não impeça o mal de vir sobre você. Não impeça. Porque você tem um pai que te livra e te guarda e te protege. E que resolve todas as suas causas. Não é para irmãos estarem colocando outros irmãos na justiça, sabe? Buscar os seus direitos. Engraçado que hoje de manhã, papai me despertou para 1 Coríntios 6, versículos 7 e 8. Engraçado que o apóstolo Paulo, quando começa a falar para os irmãos em Corintos, porque está havendo muitas causas, muito litígio entre eles, né, dentro da igreja, então o apóstolo Paulo fala: é correto que haja entre vocês litígios? Que vocês queiram resolver isso judicialmente?
Como pode vocês, sendo santos, estando em Cristo, levarem suas causas para serem decididas por ímpios nos tribunais de pessoas deste mundo que são injustas diante de Deus? Vocês que são santos, que estão em Cristo, levando as suas causas para serem resolvidas na justiça, trazendo para nós, deixando para ser resolvida na justiça aqui, de acordo com o mundo, sendo julgado por pessoas injustas, por pessoas ímpias. Isso é correto? Ele indagando o povo lá em Coríntios, sabe? E aí ele traz para algo mais profundo. Não era para você estar fazendo isso. E mais profundo é quando ele diz assim, não era nem para vocês terem causas entre os irmãos, porque aquele que está em Cristo Jesus não seria melhor que sofresse o dano, sofresse o prejuízo em prol de outro irmão? Jesus nos ensina, irmãos, caso alguém faça algo para nós, ame, perdoe, não se ofenda, nunca. Ele é seu irmão. E se uma das partes saírem prejudicada, escolha você se prejudicar. Sofra o dano por amor ao seu irmão. Isso é longanimidade. Longanimidade é fruto do Espírito. Eu estava olhando hoje o significado de ser longânimo. É ser bondoso, ser generoso, vagaroso em se irar, sabe? É longo, demora muito para se irar. Pensa muito antes de se irar, sabe? Sofre as ofensas, sofre o dano. Se prejudica a si mesmo em prol de outra pessoa, para que a outra pessoa fique numa situação agradável. E por quê? Porque nós temos um Pai que cuida de nós e que nos defende. Ele julga as nossas causas. A gente não precisa fazer nada, irmãos. Longanimidade é fruto do Espírito. Então Jesus nos ensina a amar o nosso irmão, a perdoar as suas ofensas, para que nós sejamos perdoados diante de Deus. Para que Ele nos perdoe também as nossas ofensas. E como eu disse, escolha não se ofender, escolha amar, escolha perdoar o seu irmão, andar em princípios. O seu foco é Jesus, é ser como Jesus. Para que maior ofensa? Para que maior ser para ser ofendido do que o nosso papai? O nosso papai é ofendido o tempo todo, sofre afrontas o tempo todo, é rejeitado o tempo todo por nós, tá? Quando eu digo nós, eu digo seres humanos. É rejeitado pela maioria da humanidade, sofre ofensas, tudo é culpa dele. Tudo é culpa dele, tá? Se uma coisa não deu certo, a culpa é de Deus. Se acontece um desastre natural, a culpa é de Deus. Tudo é culpa dele, né? Porque as pessoas botam a culpa toda em Deus. Para que um ser que acumula tanta ofensa contra ele, de tantas pessoas que o rejeitam, que falam mal dele, que colocam a culpa nele, o quanto que esse ser é afrontado. E, no entanto, ele escolhe perdoar. Porque ele está sempre ao teu redor, te amando, amando do jeito que você é e esperando que você abra um espaço para ele poder entrar e demonstrar esse amor por você. É como está escrito lá em 1 Coríntios 13, o amor tudo crê, tudo suporta, não suspeita mal do seu irmão, nunca, tudo crê, tudo suporta, sabe? Ele simplesmente ama. E se nós queremos estar em Cristo Jesus, se nós queremos nascer de novo e ser como Jesus, precisamos também amar e perdoar o nosso irmão. Então, se você tem alguma queixa, é hora de se examinar. Examine-se a si mesmo. E se tiver algo em ti, tá? Se o Pai trouxer para você lembranças de pessoas que você tem que perdoar, perdoe, irmão, o quanto antes, para que você seja liberto de lugares de cativeiro, aonde a sua alma está presa, e para que você possa cada dia se tornar a imagem e semelhança de Cristo, do nosso Senhor Jesus. Amém? Um abraço a todos e até a próxima.